We will have war with China, we will have war with Russia and Iran. Although one of the poorest countries on earth, DRC is rich in minerals. As pessoas se mataram em massa por recursos desde o início dos tempos. Começou com ouro e especiarias e passou lentamente para o petróleo. E agora, microchips. But a history of brutal colonial exploitation looks like being repeated now. Hoje, você descobrirá por que os microchips são tão importantes para todos os países do planeta e por que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. We need to prepare for war against China. I don't mean go to war, I don't mean initiate a war, but they are preparing for war. Estamos a entrar numa fase em que aqueles que controlam os microchips controlam o mundo. As pessoas sabem há anos sobre a possibilidade de guerras tecnológicas. Talvez você não tenha prestado atenção, mas o precursor dessas guerras mortais já está tomando forma. Cada dispositivo que você segura na mão tem sangue invisível vazando de seus órgãos internos. An army of children are at the heart of the mining production, wearing no shoes and in the most wretched conditions. The tunnels are dug by hand with no supports. They frequently collapse, especially during rain. The miners climb down using holes carved in the rock and no safety equipment. Aquele telefone ou laptop olhando diretamente para você causou dor e angústia em algum lugar. E só vai piorar. Deixe-me explicar. Seu telefone é como uma salsicha. Isso porque, como uma salsicha, você provavelmente não sabe o que há no seu telefone. E convenhamos, você realmente não quer saber. No que diz respeito a telefones e salsichas, a ignorância é uma bênção. Como os telefones são tão complicados, eles dependem de uma variedade de recursos e tecnologias, muitos dos quais também são encontrados em outras tecnologias essenciais para o nosso dia a dia. Antes de dizermos por que os microchips podem causar a Terceira Guerra Mundial, devemos explicar por que outras guerras, talvez menores, começarão ou já começaram sobre recursos essenciais para a tecnologia moderna. Para começar, seus dispositivos precisam de baterias, e essas baterias são parcialmente feitas de cobalto. O cobalto entra em jogo quando você pega o telefone, liga o PC ou gira a chave de ignição do seu carro elétrico. E grande parte do cobalto do mundo está no país da República Democrática do Congo, na África, onde agora crianças pequenas estão trabalhando quase até a morte no que algumas pessoas chamam de escravidão moderna. This is one of the thousands of mines in the DRC. It's crawling with children working like modern-day slaves. And wretched whether or not, the rush is on for a mineral the DRC has in great abundance. Cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. Much of it's mined by hand with rudimentary tools in harsh, potentially hazardous conditions. Esses trabalhadores, muitos dos quais crianças, recebem apenas $2 por dia para minerar esse cobalto. A 12-hour-long day of punishing work may earn them the equivalent of £1. Most of these child miners will never own a smartphone. They barely survive from day to day. Trabalhando em turnos de 12 horas em condições perigosas e tóxicas, às vezes com armas não muito longe deles. O cobalto congolês entra em 75% das baterias do mundo, mas o país é um dos mais pobres do planeta. Although one of the poorest countries on earth, DRC is rich in minerals, but a history of brutal colonial exploitation looks like being repeated now. De acordo com um homem que pesquisou esse desastre de direitos humanos dos dias modernos, o Sr. Siddharth Kara explica: você não pode enviar um e-mail, verificar as mídias sociais, dirigir um carro elétrico ou voar para casa nas férias sem usar este cobalto. Como dissemos, os telefones são como salsichas, então não espere que a Apple ou qualquer outra grande empresa de tecnologia fale muito sobre o quanto eles precisam de cobalto para quase todos os seus produtos sofisticados. Toda empresa que usa baterias de lítio precisa de cobalto, com a maior dessas empresas vindo dos Estados Unidos e da China. Antes mesmo de chegarmos aos microchips, saiba que essas próximas guerras serão sobre vários outros minerais necessários em dispositivos eletrônicos. Há muito tempo temos os chamados minerais do conflito, vindos da África, que são tântalo, estanho, tungstênio e ouro. Have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. This is what helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Vai tusukuma tunaenda tena tunarudia
Mimi nasikia sana mkongo inauma. Mimi natumia mkongo nilimaka na mbavu na nikula kinapita kile nyuma. Os Estados Unidos esperam que suas empresas façam auditorias em suas cadeias de suprimentos, mas, do jeito que as coisas estão, a demanda por produtos eletrônicos supera as preocupações éticas e, de qualquer maneira, os fornecedores na África enganam empresas fazendo com que as condições pareçam éticas. This most precious of minerals is often extracted and sorted by tiny hands. They don't wear gloves or masks, yet the World Health Organization says exposure to cobalt and breathing in its dust fumes can cause long-term health problems. All use child workers. Monica's the youngest worker in this group at just 4, but even those barely able to walk have lost their childhoods to mining. O mesmo vale para os negócios de cobalto da China. Se você desmontasse essa linguiça, além da bateria e outras partes que contêm minerais, encontraria também o microchip. Este é um pequeno pedaço de material semicondutor que contém um circuito eletrônico. Microchips são usados para controlar todas essas funções maravilhosas em seus dispositivos. Os microchips são um órgão importante. Sem eles, os dispositivos e outros aparelhos eletrônicos e ferramentas que você usa não funcionariam. Eles são a força vital da tecnologia de computador. Se as baterias são um coração pulsante, os microchips são o cérebro. Agora, você precisa ouvir algumas boas notícias. Microchips são geralmente feitos de silício, daí o nome Vale do Silício. Você sabe o que é de bom no silício? É feito de sílica, que é encontrada na areia. E ao contrário do cobalto e outros minerais de conflito, a areia está praticamente em toda parte. Algumas das maiores minas de sílica são encontradas nos Estados Unidos, Austrália, Rússia, China e Brasil. Não vamos ficar sem areia tão cedo. Então, você pode pensar que uma guerra do cobalto é mais provável de acontecer do que uma guerra do microchip, já que o material necessário para fazer microchips é abundante e encontrado em todo o planeta. O que podemos dizer sobre isso é que conflitos foram travados por muitos tipos de recursos ao longo da história, como quando os europeus estavam se desfazendo de todos os tipos de especiarias do dia. Conflitos modernos podem ser travados pelo coração e cérebro da tecnologia de computador e pelos materiais necessários para isso. Neste momento, a luta pelo cobalto do Congo está esquentando, especialmente entre os Estados Unidos e a China. Segundo especialistas, a China está ganhando. The children's cobalt is sold cheaply to mostly Chinese traders who we film secretly. They don't ask questions about where their cobalt comes from or who's worked to extract it. They just want the best price. Na verdade, ela está fazendo jogadas em todo o mundo ultimamente, investindo toneladas de dinheiro em nações e territórios de que sabe que vai precisar no futuro. A China gosta de jogar a longo prazo. O Congo costumava ser mais amigo dos Estados Unidos. Vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas isso mudou agora, já que todo mundo está falando sobre a Revolução Verde, sabe? A transição para energia mais limpa. Isso significa que as baterias ricas em cobalto em veículos elétricos estarão absolutamente em toda parte. Uma bateria de carro da Tesla pode conter cerca de 400 vezes mais cobalto do que um telefone comum. De certa forma, o cobalto é o novo petróleo. Cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. Então, é claro que haverá conflitos sobre ele. O New York Times explicou em 2021. A China está ganhando essa disputa até agora, com os governos Obama e Trump tendo ficado de braços cruzados enquanto uma empresa apoiada pelo governo chinês comprou quase todos os maiores depósitos do cobalto do país nos últimos 5 anos. À medida que a influência dos Estados Unidos na região diminui, a superpotência global encontra dificuldades para obter baterias mais baratas porque, no momento, muito do seu cobalto vem de outras duas nações onde o mineral é encontrado, Austrália e Canadá. Isso significa mão de obra e baterias mais caras no final do dia. Ironicamente, a China conseguiu produzir baterias mais baratas. Isso levou as pessoas a usar veículos elétricos, e é o que muitos ambientalistas estão pedindo, a transição para energia mais limpa. Por outro lado, a China investiu em Congo toneladas de dinheiro que foram ou vão para a construção de ferrovias, estradas, habitações públicas, hospitais, centros de saúde, estações de tratamento de água, estádios esportivos e até universidades. Não é de admirar que a China esteja vencendo a guerra do cobalto até agora. A Agência Internacional de Energia diz que acontecerá grande escassez de cobalto nos próximos anos. Até 2030, os chips serão as causas de grandes lutas, mesmo que sejam feitos de areia amplamente disponível. Não é a areia que está criando a preocupação, é a capacidade de fabricar chips e produzir o suficiente para todos os consumidores e, mais importante, para os militares.
Em 2021, as vendas de chips globalmente somaram 555,9 bilhões de dólares, um aumento de 26,2% em relação a 2020. E espera-se que a indústria de chips fique cada vez maior a cada ano. 1,15 trilhões de chips foram enviados no total em 2021, mas a demanda ainda supera a oferta. Isso significa que temos um problema de chip. À medida que a demanda por eletrônicos cresce, estamos entrando no que algumas pessoas chamam de crise global de chips. É por isso que os chips às vezes são chamados de ouro digital. Os Estados Unidos costumavam ser o maior fabricante desse ouro digital, mas esses dias já se foram. Atualmente, cerca de 72% dos chips do mundo são fabricados na Ásia, com os principais países asiáticos sendo Taiwan, Coreia do Sul, China e Japão. Segundo o The Washington Post, em 2021, os Estados Unidos detinham cerca de 15% do mercado global em termos de capacidade de produção, e a União Europeia e o resto do mundo cerca de 15%. A empresa líder mundial na produção de chips é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, que pode produzir chips realmente simples, mas também chips de alta qualidade. É importante saber disso, pois muitas das novidades em tecnologia, como itens que contêm inteligência artificial avançada, exigem um certo tipo de chip de última geração. Pense nas guerras futuras, que exigirão armas que precisam desses chips. O problema é que é difícil achar esses chips da última geração. Outra luta é o poder militar. Os Estados Unidos ficaram para trás no que diz respeito a esses chips da última geração. Se você ler as notícias hoje, você verá que está fazendo tudo o que pode para alcançá-los. Em 2022, foi relatado que sob Joe Biden, os Estados Unidos aprovaram uma nova lei para a produção e pesquisa de microchips, custando cerca de 52 bilhões de dólares. E isso pode deixar os americanos menos preocupados ao ver que a TSMC acabou de investir cerca de 12 bilhões de dólares na construção de uma fábrica de semicondutores no Arizona, que pode começar a produzir o ouro digital em 2024. Na época em que isso foi relatado, Biden disse no Twitter: a América vai liderar o caminho na fabricação de microchips. Podemos chamar isso de grandes esperanças, mas é o que os americanos querem ouvir. O fato de Estados Unidos ser amigos de Taiwan não tem nada a ver com fazer com que o taiwanês comum tenha uma vida melhor, assim como a China jogando dinheiro e controlando muitas minas no Congo não tem nada a ver com o bem-estar geral do congolês comum. Trata-se da guerra e dos interesses econômicos. A China pode estar ganhando a guerra do cobalto, mas você pode ter certeza que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para garantir que a China não vença a guerra dos chips. Existe uma nova legislação dos Estados Unidos que vai prejudicar a indústria de chips da China. As novas leis tornam muito difícil para a China produzir seus próprios chips de ponta e obtê-los de outros países. Isso porque os Estados Unidos proibiram suas próprias empresas de comprar chips da China e também impuseram restrições a outras empresas que vende para a China se a tecnologia dos Estados Unidos estiver envolvida em algum lugar do processo de fabricação. Isso foi feito em nome da segurança nacional, o que pode soar exagerado se você ainda não pensa no que está por vir no futuro. Uma das principais razões pelas quais os Estados Unidos ficaram para trás é que não podia competir com os países asiáticos quando se trata das condições onde os chips são feitos. Even those who aren't Chinese, this trading market has Indian owners told us they sell onto the dominant Chinese exporter of cobalt, CDN. The cobalt first mined here is then sold again to the Chinese parent company, which then supplies some of the world's biggest battery makers. And those batteries, with ingredients which originated in DRC, end up in, for instance, smartphones. It's an intricate supply chain which allows easy deniability for the multinationals making huge profits. Para começar, a mão de obra custa muito dinheiro nos Estados Unidos, mas não na Ásia. Acredita-se que seja cerca de 50% mais barato produzir chips em Taiwan do que nos Estados Unidos. A mão de obra na China também está muito menos do que nos Estados Unidos e convenhamos, por causa da cultura chinesa em geral. É mais fácil reunir seu pessoal atrás de uma bandeira e depois trabalhar em um frenesi, tudo em nome da sua amada nação. Nas democracias liberais, as pessoas passam muito tempo falando sobre direitos trabalhistas e direitos humanos. Quando se trata de manufatura, é muito difícil vencer a China, que não é tão baseada em direitos. É por isso que muitas fábricas chinesas têm redes de segurança perto de todas as suas janelas. O estresse que vem com o trabalho nessas condições geralmente leva a quantidades quase insuportáveis de tensão mental. Essas fábricas estavam fazendo
dispositivos para a Apple. Então, houve um grande alvoroço quando os americanos aprenderam sobre as condições de trabalho envolvidas na fabricação de seus chamados iPhones. Isso é o que queremos dizer com os Estados Unidos serem baseados em direitos e porque simplesmente não pode competir com a China em termos de mão de obra. É por isso que algumas empresas americanas querem continuar fazendo negócios com a China e outras dizem que é hora de trazer o trabalho de volta para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos apenas chutaram a China onde dói quando se certificaram de que a China realmente lutaria para obter os chips avançados de que precisa. Claro, a China já possui suas próprias instalações de produção de chips, mas como os Estados Unidos depende principalmente de importações. A maior fabricante de chips da China é a SMIC. Está longe de ser capaz de produzir chips de alta qualidade. Ela depende de Taiwan. Assim, a China anunciou que estava gastando 143 bilhões de dólares em novas iniciativas de fabricação de chips. Novas fábricas estão abrindo enquanto você assiste esse vídeo. O governo chinês agora está dizendo que será tecnologicamente autossuficiente em breve no que diz respeito a chips e outras tecnologias de informática. No entanto, especialistas fora da China dizem que levará cerca de 10 a 15 anos até que a China não precise de chips de outros países. Então, enquanto isso, a China precisa de ajuda. Somente em 2022, ela importou 79,4 bilhões de dólares em chips apenas da TSMC, cerca de 15% a mais do que em 2021. Como você sabe, os Estados Unidos estão fazendo tudo o que podem para impedir isso. Taiwan está preso no meio de uma guerra entre a China e os Estados Unidos, mas isso não é uma coisa tão ruim agora em termos de economia. Taiwan tem muito poder em suas mãos. Um especialista dos Estados Unidos disse: Taiwan está em uma posição privilegiada para se beneficiar dos efeitos de desvio comercial da guerra comercial Estados Unidos-China. Apenas lembre-se de que ao longo da história, estar preso no meio de lutas de poder entre nações ricas funcionou mal para certas nações. Mas por que todos não podem simplesmente se dar bem? Por que lutar? Por que não apenas compartilhar os despojos da tecnologia e garantir que os cidadãos de suas nações possam relaxar e aproveitar seus PIBs relativamente massivos? Bem, não tenho certeza se você está familiarizado com a interpretação realista das relações internacionais. Para encurtar a história, todos os países disputam mais poder e isso é tudo que eles querem. É a ordem natural das coisas. Não é muito romântico e idealista. A moralidade não entra em jogo. O equilíbrio de poder está fora do lado dos Estados Unidos há muito tempo, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas isso está mudando. A China vem crescendo e se tornando mais poderosa e os Estados Unidos não gostam disso. Observamos a China crescer e na última década testemunhamos a China fazendo amigos em todo o mundo, investindo em nações como o Congo. Os Estados Unidos também ajudaram a tornar a China tão rica, importando produtos que garantiram ótimos negócios em seus gadgets e praticamente qualquer outra coisa que você possa comprar nas lojas. Esta é uma simplificação das coisas, mas é verdade. De acordo com os realistas políticos, é bom quando uma nação é a única superpotência porque esse poder mantém todos na linha. Eles chamam isso de unipolaridade. Cada nação conhece seu lugar em uma realidade unipolar. Mas agora, com a China se tornando uma formidável arivista, em breve podemos ter bipolaridade. Isso pode significar guerra, que em sua pior manifestação é uma guerra nuclear. Por que estou te falando isso? A resposta é que a China precisa de chips para continuar crescendo. Chips significam poder, chips significam bipolaridade e podem significar a China se tornar a superpotência mundial e, como os Estados Unidos fazem agora e fazem há décadas, talvez a China no futuro policie o mundo e faça o que quiser de acordo com seus interesses econômicos. É bem possível. We will live in a virtual police state. I know that might sound crazy to a lot of people. It's not far off. We are no longer viewed as a superpower. Só de pensar nisso é o suficiente para fazer os políticos de Washington chorarem como crianças. Não importa a sua orientação política. Esse é o maior medo. A maior ameaça não é a Rússia, é a China.
Os políticos duvidam que a Rússia recorra ao uso de armas nucleares e não pode ameaçar os Estados Unidos economicamente, mas a China pode. No esquema maior das coisas, a Rússia não preocupa os Estados Unidos, mesmo com a guerra na Ucrânia. Depois que muitos bilhões inundaram a indústria de armas dos Estados Unidos e enriqueceram muitas pessoas, e depois que muitos morreram nos campos de batalha, a situação da Ucrânia, eles acreditam que vai se resolver. A situação da China não. A China está a crescer. A China não vai embora. A China é o inimigo número 1. Não se engane sobre isso. Então, é por isso que os Estados Unidos estão se esforçando tanto agora para obter uma fortaleza no mercado global de chips. Eles sabem que em breve terão que enfrentar a China em uma realidade bipolar. Eles precisarão dos chips mais avançados para a infraestrutura geral, assim como para aeronaves ultramodernas e ferramentas de inteligência hiperinteligente. No momento, especialistas militares dizem que a impressão 3D será uma capacidade crítica nas próximas guerras. Tanto a China quanto os Estados Unidos querem monopolizar o mercado de chips por esse motivo. Quem manda na indústria de chips, manda no poleiro. Esqueça as armas nucleares. As armas nucleares significam destruição mutuamente garantida e ninguém quer isso. O poder se reduzirá não a quem tem mais armas nucleares, mas a quem tem os melhores e mais chips. Isso significa que, se a China de alguma forma ultrapassar os Estados Unidos na fabricação de chips, os Estados Unidos não terão escolha a não ser recorrer ao plano B. De alguma forma, eles atacarão a indústria de chips da China e enfrentarão qualquer nação que esteja ajudando a China. Isso significará guerra. As guerras por procuração serão comuns. Como o mundo no futuro será menos um mundo de petróleo e gás e mais um mundo elétrico, a luta também ocorrerá pelo cobalto congolês. And many other children like Dorsan will be back again tomorrow, digging out one of the most sought-after minerals of our time for a pittance. Como eu disse, o Congo possui 75% do cobalto do mundo, e isso pode significar guerras por procuração e conflitos por procuração. Não é como se os países ricos, especialmente os Estados Unidos, não tivessem causado 1 milhão dessas coisas antes, especialmente na África. A Ásia também pode se transformar em um campo de batalha, assim como no passado. A China vem construindo constantemente seu número de aliados, investindo pesadamente em nações da Ásia e além. Os Estados Unidos também garantiram que possuem uma rede de alianças na Ásia, o que significa que, em caso de conflito, essas duas esferas de influência estarão em conflito em uma guerra sangrenta por recursos. Ainda não chegamos lá, mas em algum momento, se a China ou os Estados Unidos perderem muito terreno em relação aos chips ou mesmo cobalto, algo vai quebrar. Nesse momento, estamos no início de uma guerra fria tecnológica. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos importantes.